E aí, fantasmas? Temos bastante coisa pra falar sobre os novos Pokémon lendários de Scarlet Violet, a nona geração da franquia, então assiste esse vídeo até o final pra ficar por dentro de tudo isso. Antes, se possível, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e todos os nossos conteúdos, além de ativar o sininho de notificações pra receber sempre em primeira mão todas as novidades do mundo Pokémon. Mas eu não vou enrolar muito hoje não, bora direto pro vídeo. A primeira coisa que precisamos relembrar é que a charada do Riddler Q do mês de abril foi justamente sobre os novos Pokémon lendários, os mascotes das capas dos jogos Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Foi essa imagem aqui, um print do jogo Pokémon Masters X de celular que o Riddler Q usou para revelar algumas coisas, claro, na forma de charadas sobre os novos Pokémon lendários. Eu acho que a principal informação que a gente retira dessa imagem é sobre as tipagens desses Pokémon. Quando a gente olha para o centro dessa imagem, a gente vê um treinador com cabelo ruivo e olhos roxos, e isso seria uma direta referência às cores das versões novas, Pokémon Scarlet representando algo mais vermelho e Pokémon Violet algo mais puxado para o roxo. Além disso, nas duas extremidades, à esquerda e à direita, a gente tem treinadores célebres de Pokémon do tipo dragão, a Cynthia do Garchomp e também o N do Zekrom ou Reshiram, dependendo da mídia que você assista ou jogue, beleza? Mas a chave para descobrir os tipos dos novos Pokémon lendários, ou pelo menos a teoria mais aceita no momento pela comunidade, estão nessas gears, nesses itens logo acima dos treinadores dentro de quadrados. No centro a gente tem uma gear, um item do tipo dragão, apesar desse azul puxar mais pro água ou pro gelo, na verdade esse aqui é um item do tipo dragão. À sua esquerda tem uma gear do tipo lutador e à direita do tipo elétrico. Então hoje a maioria das pessoas que se debruçam sobre essas charadas do Riddler Q concordam que os dois lendários principais de Scarlet Violet que estampariam as capas, né, desses jogos, os mascotes desses games, seriam dos tipos dragão e elétrico e dragão e lutador. Então sim, finalmente teríamos de volta os lendários dragões como mascote dos jogos. E isso não acontece desde a quinta geração, quando tivemos Zekrom e Reshiram em Black and White. O lendário dragão e elétrico muito provavelmente seria um mascote de Pokémon Scarlet. Por causa disso aqui, ó, se liga só. Em Sevilha, uma das cidades da Espanha, resíduos de laranja são utilizados para gerar eletricidade. Então faria sentido que o lendário laranja tivesse alguma correlação com eletricidade, beleza? A gente ainda não sabe se no design desse Pokémon tudo isso vai estar incorporado. O fato dele representar laranja, dele ser de fato dragão e por fim ainda ter o tipo elétrico. Seria uma mistura um tanto quanto interessante e inovadora. Vamos ver quando a gente descobrir de fato como ele seria. Sendo assim, sobra para a versão Violet o mascote dragão e lutador. E é sobre ele que falaremos mais ainda hoje, beleza? Então fica aí, assiste o vídeo até o final. E vale dar os créditos a essa altura do vídeo a alguns arrobas no Twitter que, como eu disse, se debruçam sobre essas charadas para tentar desvendar e ter informações antes do lançamento oficial dessas mesmas informações. É o caso, por exemplo, do @SoulSilverArt e de tantos outros que eu vou utilizando e vou tentando tirar print das teorias deles e mostrando aqui para que fique devidamente creditados. Então, por exemplo, o próprio SoulSilverArt falou sobre uma outra coisa que eu achei muito interessante. Nesses frames aqui do primeiro e único trailer que temos até o momento de Pokémon Scarlet e Violet, abaixo das logos desses jogos aparecem coisas que a princípio seriam algum tipo de iluminação, refração, algo assim, mas que ele trouxe a ideia de que poderiam ser os olhos dos lendários que representam essas versões. E pra gente entender essa teoria, a gente tem que voltar um pouco, 2 gerações na verdade, no passado, e ver como os olhos dos lendários principais de Alola e de Galar são muito parecidos. Se liga só nos olhos do Solgaleo e da Lunala, eles são basicamente os mesmos, com alguns detalhes diferentes e, claro, com cores diferentes. Assim como são muito parecidos os olhos de Zacian e Zamazenta, os mascotes das versões Sword and Shield. Então será que ao invés de meras iluminações, esses detalhes dessa parte dos trailers mostrariam, revelariam, sem que a gente percebesse, né, subliminarmente, os olhos dos novos Pokémon lendários de Scarlet Violet? Olha, eu confesso que depois de ver esses indícios, eu tô bastante inclinado a acreditar nessa possibilidade, viu? Mas aí, essa charada sobre os Pokémon lendários de Scarlet Violet, como bem
bem sabe, quem acompanha os vídeos diários aqui do canal, ganhou novos capítulos mais recentemente, porque o Riddler Coup voltou ao Twitter para postar recortes de alguns Pokémon, e ele disse que isso tinha a ver justamente com a charada dos lendários. E aí ele postou recortes de partes do corpo de Lugia, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Zekrom e Reshiram. Quando a gente imaginava que ele fosse postar a última, ele disse que não, acabou por aí mesmo. Até então, a teoria mais aceita pela comunidade apontava para que ele estivesse fazendo algum tipo de referência aos padrões de cores mais famosos, o RGB e o CMYK, e isso poderia ter algum tipo de correlação com o arco-íris e quem sabe até com o terceiro lendário da 9ª geração. Só que aí, quando foi ontem, ele disse que não, tinha acabado, e ele postou direto a colagem de todos esses Pokémon, só que de formas diferentes. Se liga só, ele escolheu a dedo imagens de todos esses lendários sendo montados por treinadores. Dá pra ver o Lugia ali montado pelo Ash, Kyogre, Groudon, Rayquaza, todas essas imagens, se não me engano, de Omega Ruby e Alpha Sapphire, quando essas cenas aconteceram. E tem também o Zekrom sendo montado pelo N e ali o Solgaleo quando a gente fazia aquelas viagens pelo ultra espaço, beleza? Além disso, ele ainda traz de volta aquela imagem do cachorrinho que precisa daquelas rodinhas pra caminhar e coloca no centro dessa colagem. E aí ele escreve: diga bem-vindo ao nosso lendário Uva, treinadores. Ou seja, o Riddler Coup literalmente está dizendo que tudo isso aqui tem a ver justamente com o lendário de Pokémon Violet. Bom, se a gente imaginar que Pokémon Scarlet e Violet são os primeiros jogos de mundo aberto da franquia, faz sentido que a gente tenha rides para percorrer todo esse mundo. Mas será que os lendários principais dessas versões seriam esses Pokémon que serviriam de ride para ajudar, para auxiliar os treinadores a caminhar pelo mundo Pokémon? Aparentemente, no momento, muita gente concorda que os lendários da 9ª geração seriam montáveis. E essa imagem do cachorro de cadeira de roda poderia ser uma referência justamente a isso. Ou mais especificamente, o lendário de Violet poderia ter alguma forma de cachorro, ou então ele poderia funcionar enquanto ride como uma carroça ou algo desse tipo. Uma outra possibilidade que foi levantada, mas que eu ainda não acredito tanto assim, é que todos esses lendários que foram utilizados nessa colagem retornariam literalmente como rides e nos ajudariam a explorar toda a área, toda a região da 9ª geração, céu, underground, florestas, mares e etc. Mas fato é que, segundo o Riddler Coup falou, essa colagem é especificamente sobre o lendário de Pokémon Violet. Então, por enquanto, a gente tem um lendário de Pokémon Scarlet, que seria um dragão elétrico, e já expliquei o motivo disso, e agora teríamos um lendário de Violet, que seria um dragão e lutador, inspirado em todas essas coisas. Só que esses dois, muito provavelmente, serão rides. A gente vai seguir aqui com mais alguns tweets do Riddler Coup que ele deixa isso bastante claro, se liga. Questionado por um seguidor, o Riddler Coup falou que os dois lendários são muito legais, que ele prefere o da versão Violet, mas não revelou exatamente o motivo. Só que ele diz que os dois funcionam de forma muito parecida, e quando ele diz isso, eu acredito que ele esteja se referindo justamente a essa mecânica de ride que estaria retornando na 9ª geração, tá? Ele diz que a ideia do lendário de Pokémon Violet sobre ele ser um ride é mais legal do que o de Violet. E ele fala isso por algum motivo. Eu acho que esse motivo pode estar correlacionado com a imagem do cachorro com as rodinhas. Pode ser que ele vai ser um lendário dragão lutador que funcione como uma carroça, que a gente monte nele literalmente e saia voando por aí. Não sei exatamente, mas eu acho que é isso que pro Riddler Coup faz ele ser mais legal do que o lendário de Scarlet. O Riddler Coup encerrou os seus tweets ontem mostrando o relógio do trailer de Scarlet e Violet, dizendo que aqui nessa imagem tem pistas sobre o tema e o contraste, né, a diferença dos jogos e dos mascotes da capa de Scarlet e de Violet. Vale lembrar que muita gente já estava especulando sobre a possibilidade da temática desses jogos ser algum tipo de contraste entre futuro e passado. E aqui o relógio poderia estar simbolizando o tempo, essa passagem ou essa viagem no tempo, possivelmente, e além do contraste de passado e futuro, já que todo esse ornamento é bem antigo. Além disso, a decoração desse relógio lembra bastante rodas, engrenagens, eventualmente até laranjas, né, cortadas ao meio, e isso poderia, como o Riddler Coup disse, estar se referindo aos lendários, né, a diferença desses lendários, mas também a nova mecânica, porque a gente já falou sobre como engrenagens e rodas podem ter a ver com essa nova mecânica de possivelmente dar um terceiro tipo temporário para um Pokémon e eventualmente até mudar a forma dele, mas também pode estar se referindo novamente aos próprios lendários, a como eles seriam rides em Scarlet e Violet.
Violet. De novo, se a gente tiver esse contraste temporal, pode ser que a gente tenha um jogo mais voltado pro futuro, outro mais voltado no passado, que um Ride seja uma temática mais antiga e outra mais futurista. Vamos ver como é que isso vai sair, mas provavelmente a próxima informação, o próximo trailer oficial que a gente vai ter desses jogos vai dar bastante pistas sobre justamente os lendários da nona geração. Bom, o Ridley Ku também postou um tweet onde ele fala sobre VIPmons, se referindo a esses Pokémon lendários, dando a entender que eles vão ser de vital importância no plot, na lore, na gameplay de Pokémon Scarlet e Violet dos jogos da nona geração, e isso é muito interessante. Não que os outros lendários não tivessem esse tipo de importância, principalmente na lore, mas aqui talvez eles tenham importância também na gameplay, caso eles de fato sirvam como Ride. E por fim, uma teoria muito interessante do @vontai1, ele fala sobre a possibilidade dos lendários da nona geração, na verdade, ser apenas um lendário que mudaria de formas representando a nova mecânica. De novo, a nova mecânica de Scarlet Violet teria alguma coisa a ver com dar novo tipo a um Pokémon e eventualmente mudar a sua forma. Então, se o lendário representasse, simbolizasse essa nova mecânica, pode ser que seja um dragão que mude pro tipo lutador, pro tipo elétrico, dependendo da versão, dependendo de como se sai essa mecânica. Enfim, muitas informações, muitas teorias pra gente digerir e tentar entender o que pode estar vindo por aí, mas eu acho que esses novos lendários de Scarlet Violet têm tudo pra ser dois dos mais importantes de todos os tempos do mundo Pokémon. O que vocês acham? Comenta sua opinião aí embaixo, não esqueça do like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que todo mundo fique por dentro das novas charadas e teorias sobre Pokémon Scarlet Violet, a nona geração da franquia. Estamos todos ansiosos para ter novidades oficiais e quem sabe um novo trailer desses jogos, então não esqueça de se inscrever para acompanhar tudo isso aqui no Liguenga, beleza? Conto sempre com o apoio de vocês, fantasmas! Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima!